Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre a Semana Nacional da Família, celebrada pela Igreja Católica. Começou no último domingo, Dia dos Pais, e vai até o próximo sábado, dia 14. O tema deste ano é a alegria do amor na família. Fruto da exortação apostólica do Papa Francisco, que completou em 2021 5 anos, inspirado no Ano Especial da Família, convocado pelo Santo Padre para o período de março deste ano a junho de 2022. Nas palavras do presidente da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Reppers, a Igreja quer falar de uma alegria que brota do coração de cada lar cristão, resultado do fortalecimento dos vínculos conjugais que unem os filhos e vencem juntos obstáculos e crises que foram sustentados pela fé. E neste ano, a Semana da Família ganha um significado ainda mais especial, com tudo que vivemos nesses quase 2 últimos anos com a pandemia do coronavírus, que trouxe impactos tanto no aspecto emocional como financeiro e espiritual. Perdas, distanciamento e mudanças que colocaram novos desafios para esta que é a primeira instituição criada por Deus. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Padre Crispim Guimarães, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB e secretário executivo da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Padre, uma ótima noite para o senhor, seja bem-vindo aqui na TV Aparecida para esse programa que vai falar sobre a família. Muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu agradeço o convite. Também conosco Rodrigo Prando, graduado em Ciências Sociais com mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professor assistente doutor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Rodrigo, uma ótima noite para você, seja bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Muito obrigado também pela presença do Padre Crispim e meu fraterno abraço a todos os telespectadores. Ao senhor também, hoje um programa muito especial porque a gente vai falar para a família. Essa grande família reunida em torno do canal de Nossa Senhora, especialmente vivendo este período da Semana Nacional da Família. E aí a gente tem o contexto todo da questão da pandemia, quase 2 anos de restrições, de distanciamento e de isolamento. Então a gente vai saber no que impactou principalmente para a vida familiar. Então, para a gente começar a entender melhor o tema desta noite, essas mudanças que aconteceram nesses quase 2 últimos anos, eu começo perguntando o seguinte, para o padre e depois para o Rodrigo. Padre, afinal, o que mudou na estrutura familiar com a pandemia? Como é que é a família hoje? Nós estamos descobrindo devagarzinho como a família está, né? Obviamente que depois nós vamos poder dizer como ela será, mas 2 anos, embora tenha impactado tanto, e aí esses impactos aconteceram sobretudo nas relações familiares entre pai, mãe e filhos, e depois com famílias obviamente mais extensas também, com as novas nomenclaturas. Essas mudanças de rotinas, elas impactaram e tem, portanto, sua influência no contexto familiar. Muitas alterações, muitas adaptações e readaptações precisaram ser feitas. Então, eu diria o seguinte, nós estamos descobrindo agora que tipo de família é que está existindo a partir dessas mudanças, né? Penso que daqui a pouco isso será mais claro, mas o certo é, a rotina não é mais a mesma. E penso que até no futuro também não será. Veja, dentro da própria casa, né, as pessoas que estavam acostumadas a saírem com frequência para trabalhar, aqueles que podiam trabalhar e que tinham emprego, tinham um jeito de se relacionar com a casa e com aqueles que ali conviviam. E, obviamente, isso foi muito impactado porque, estando praticamente na casa quase todo o tempo,
estas relações elas precisaram, então, de novas maneiras para poder lidar realmente com a realidade da casa em si. Quando eu falo casa, falo dos membros da família, e isto certamente tem implicações no jeito de agir, no psique das pessoas, mas também em todas as outras realidades que circundam a vida da família. Então, penso que é possível a gente ver que existe uma situação realmente de mudança e que a família teve que aprender a conviver mais, e aquelas que tiveram dificuldade de aprender, de passar por esse processo de aprendizado, tiveram situações muito mais difíceis, algumas até se desfazendo, pelo menos com um dos genitores saindo de casa ou arranjando uma outra forma de vivência. Isso também requer que dentro da casa, aqueles que ficam, nestes casos também, encontrem novos modos de viver. Rodrigo, eu gostaria da sua opinião pelo seguinte, são dois lados também, né? Tem essa questão que o padre está destacando, que a família passou a conviver mais próxima e mais junta, né? Já que não poderiam mais sair de casa, mas tem também aquela situação dos avós, por exemplo, dos mais idosos que foram obrigados a esse distanciamento, a se separar dos filhos, dos netos, ou seja, uma grande mudança para a rotina que havia em torno da família, né, Rodrigo? E isso também mudou a estrutura familiar. Não, sem dúvida nenhuma, né? A família, ela evolui de acordo com o que a sociedade apresenta em várias dimensões. A pandemia, ela acabou entrando de maneira não querida, nós não queríamos uma pandemia em todas as famílias, né? E o impacto disso é um impacto médico, porque muitas pessoas adoeceram, muitas famílias se desestruturaram porque perderam seus entes queridos com um agravante, né? E o padre sabe muito bem disso, quer dizer, sem poder significar e ressignificar o luto, a ausência dos entes queridos, então teve a questão da doença e da morte, os impactos econômicos daqueles que se desempregaram, e lembrando, como você bem coloca, em relação aos avós e avós, muitos avós e avós que num primeiro momento, considerado grupo de risco, sem vacina e que perderam suas vidas, também eram pessoas que mesmo aposentados contribuíam com as famílias financeiramente. Então muitos filhos que perderam empregos foram procurar nos seus pais, nas suas mães, ajuda para sustentar a família. Então são impactos variados, diversos e também muito profundos. Eu concordo com o padre Crispim que não temos ainda um inventário de todas as mudanças que ocorreram, porque elas ainda estão ocorrendo e mesmo pós-pandemia, não é? Isso ainda acontecerá por um bom tempo. Eu tenho um amigo também, professor em Araraquara, dá aula numa universidade, e ele disse: Rodrigo, eu estou há 2 anos sem ver os meus pais. A minha filha não vê os avós há 2 anos. Veja bem, para nós que temos 40, 43 anos, 2 anos é uma coisa. Para os meus pais que têm 70, 78 anos, 80 anos, é outra coisa tirar 2 anos de convivência com os entes queridos. Então, no fundo, os aspectos do impacto pandêmico está na doença, no psicológico, porque o padre lembra que muitos acabaram saindo de casa, ou o marido, ou a esposa, e a gente sabe que em contextos de crise, isso é estudado pela sociologia desde o século XIX, a gente tem um aumento, quando você tem uma crise, a sociedade sai da sua normalidade, um aumento no número de divórcios e também no aumento do número de suicídios. Isso já é constatado, há uma correlação desde a sociologia clássica sendo feita. Então a gente tem vários impactos que merecem a atenção de todos. A família é uma instituição socializadora, a igreja é uma instituição socializadora, a escola, que tem um papel fundamental, é outra instituição socializadora. Tudo isso foi impactado e nós vamos, de certa maneira, reaprender aos poucos a lidar com a volta a uma normalidade que não será mais a normalidade que conhecemos antes da pandemia. Eu iria falar justamente isso, Rodrigo. A vida jamais voltará ao normal de antes da pandemia.
lá em março de 2020, né? Hoje a gente vai viver uma nova realidade, tanto agora, ainda estamos enfrentando a pandemia, mas depois que todo mundo estiver vacinado, devidamente vacinado, a realidade será bem outra e não voltará a ser aquela que era em março de 2020. Agora, como todas as pessoas, a gente costuma dizer o seguinte, né? Toda pessoa é diferente da outra, cada uma tem a sua identidade. E isso, Rodrigo, se aplica também à família? O que diferencia uma família da outra, por exemplo? Bom, vários aspectos diferenciam uma família da outra. Você tem, por exemplo, um aspecto muito importante que é a condição financeira. Não, quando o padre Crispim falou da casa, no entendimento da casa no sentido de família, mas nós temos a casa efetivamente como local de moradia. Então é muito diferente para uma família com boa condição de renda, em que um filho pode estar num quarto estudando, o outro filho está no outro quarto, o pai tem espaço para o home office, de uma família que às vezes você tem 7, 8 pessoas que vivem em 2 ou 3 cômodos. Então, assim, veja bem, são vários impactos. Existem famílias que conseguem ter redes de apoio, ou seja, essas instituições socializadoras, a família é uma delas, o clube, a igreja, elas estabelecem laços de solidariedade. Comungar, a comunhão é compartilhar dos sentimentos, dos desejos, às vezes das descrenças e das crenças. Então, tudo isso foi rompido. E aí, da mesma maneira que cada indivíduo tem a sua identidade, cada família reage diferente. Veja que quando o vírus chega num organismo, ele pode ser assintomático, pode acusar uma leve gripe ou pode avançar para um quadro severo. Então, cada organismo reage ao vírus de uma maneira diferente. Cada família também pode reagir de maneira diferente. Significa, como dizem os psicólogos, existem pessoas que têm mais repertórios, como existem famílias com mais repertórios. Veja, o meu filho, que é um filho único de 7 anos, eu sou professor universitário, minha esposa é professora universitária. A nossa família, embora tenha ficado isolado do restante, né, da família mais ampliada, nós tivemos condições de acompanhar o nosso filho na escola. Ele foi alfabetizado praticamente com o auxílio da professora, mas dentro de casa. Outras famílias, a gente sabe que infelizmente não tiveram essa mesma possibilidade e as consequências disso no médio prazo serão terríveis para a sociedade brasileira, para a estrutura da família, né? Quer dizer, aquele pai que se desempregou, o quão é difícil, o quão é triste um pai chegar no fim do dia e não conseguir colocar comida na mesa de casa. Isso deixa o ser humano, o pai, uma mãe, alquebrado, entristecido. Então, tudo isso exigirá um esforço coletivo, que é um esforço nosso, de cada um individualmente, o esforço da família, do governo, da igreja, das outras instituições e organizações do terceiro setor e do empresariado, porque ou a gente sai juntos dessa situação, a coisa vai ficar muito mais difícil. E, de fato, né, quando a gente fala da parte mais econômica, o desemprego, ele afetou milhões de brasileiros durante essa pandemia. E como é triste, né, um chefe de família não ter aquela renda para colocar ao mínimo comida na mesa para os seus entes queridos. Bem, eu queria falar aqui com o padre agora, aproveitando o que o Rodrigo estava falando, padre, qual foi o maior impacto, afinal, nas relações familiares com essa pandemia? Afetiva, financeira ou espiritual? Bom, como o Rodrigo bem delineou ainda há pouco, né, as 3 dimensões foram afetadas. Veja, nós temos hoje uma gama de pessoas que saíram da linha de uma classe média baixa para a linha da pobreza. Então, uma coisa aí que perpassa a dimensão econômica muito séria e que ele chamou a atenção para que todos os entes sociais se unam nesse trabalho. Depois, nós temos o aspecto psíquico também, né, que muitas pessoas perderam seus entes queridos. Você imagine agora a leva de crianças que não conheceram pais ou mães por causa da perda, né, da morte que levou esses progenitores. Nós temos a própria dimensão religiosa, muita gente teve que se readaptar também em relação à questão religiosa. Tem perdas nessa dimensão também da fé. Obviamente, aqui nós temos também um ganho, um jeito também criativo de lidar com esta questão.
e afetivamente, claro que tudo isso passa as nossas realidades. Então, se a gente disser que existe só uma realidade que a gente precisa dizer, esta foi mais, acho que no todo houveram perdas grandes também, né? Agora, claro, aquilo que o Rodrigo dizia, depende muito, a partir desses 3 âmbitos que você apresenta, do nível social que a pessoa tem, do nível econômico que a pessoa tem, a capacidade de resiliência que esta pessoa também tem, depois da sua própria inserção em grupos. Foi citada a questão da igreja. De fato, nós percebemos na convivência com as pessoas que têm uma inserção na vida eclesial, também uma capacidade de resiliência um pouco melhor de lidar com essas situações de perdas. Então, se a gente for olhar no todo, nós temos N situações que variam caso a caso, mas o que nós sabemos é que todos nós, de uma forma ou de outra, embora tenhamos ganhado experiência com toda essa situação, também tivemos muitas perdas. O Rodrigo lembrava, por exemplo, de uma mãe idosa, que não é a mesma coisa que esperar que um filho jovem, né? Minha mãe, por exemplo, que tem 88 anos, está me esperando para uma visita há 2 anos. E eu não consegui fazer ainda, tentando ver se as coisas melhoram também, tentando protegê-la, embora esteja imunizada, é claro que a gente sabe ainda dos riscos. Então, veja, nós fomos empurrados, como o Rodrigo lembrava, nós não esperávamos, ninguém queria a pandemia, fomos empurrados para essa situação que desvelou, né, que tirou o véu de uma outra realidade social muito mais ampla e para a qual nós não estávamos preparados, e outras que poderão vir também não estaremos de acordo com aquilo que a gente preconiza como preparado, obviamente, que a gente precisaria prever uma situação como essa. Claro que isso pode nos ajudar a ter uma melhor capacidade de inserção em novas situações, né, sobretudo na linha da solidariedade, na linha dos governos e tudo mais. Mas as perdas foram múltiplas nas diversas áreas. Também espero que os ganhos que a gente consiga ganhar também a partir da situação que vivemos e da experiência que estamos fazendo. Que as famílias, né, padre, possam aprender com tudo isso que aconteceu, tirar lições boas para achar o melhor jeito de convivência, porque o ambiente familiar, a gente fala, é a igreja doméstica, que a gente aprendeu muito também durante esse período de pandemia, em que a gente teve que ficar afastado das celebrações presenciais, foi tudo muito virtual e a família acabou se reunindo em casa também para fazer as suas orações, para rezar. Agora eu queria perguntar, começando pelo padre, em relação ao distanciamento. O Rodrigo acabou falando um pouquinho dos efeitos desse distanciamento também para as relações familiares, mas afinal, padre, como é que ficou a convivência dentro de casa com essa pandemia? O que se aprendeu de positivo? Vamos deixar o negativo para lá, vamos falar do positivo. Então, nós temos um conceito antigo na igreja que voltou à tona, e obviamente ele não é só um conceito, é um jeito de ser também, e acho que vai se estabelecer, e já se estabeleceu de certa forma agora, e vai se estabelecer ainda mais. Pensando na dimensão eclesial, aquilo que nós chamamos de igreja doméstica, esse espaço. A igreja não é só um espaço litúrgico no sentido que se celebra os sacramentos, é um espaço litúrgico vivencial. Então, esta igreja doméstica, eu acho que ela foi evidenciada, já que a gente está ressaltando aqui os aspectos positivos. E é claro, né, a parte desta convivência que exige que as pessoas estejam mais juntas, né, fisicamente, também exige que as pessoas se desvelem, que manifestem aquilo que são e que, obviamente, isso ajude no crescimento, porque quando você acaba deixando vir à tona aquilo que você tem como identidade, se é uma comunidade de amor, se é uma comunidade que se identifica, isso se faz não só pela questão consanguínea, mas se faz também pela finalidade daquela convivência, acho que isso pode ajudar, sobretudo, em uma sociedade que está muito dispersa, seja pelo corre-corre que a gente tem todos os dias, para prover as necessidades econômicas e outras também da família, seja também porque há uma dispersão
pela falta de vínculos. Veja que as nossas famílias, isso eu posso dizer porque convivo com muitas e também escuto muitas famílias pelo Brasil afora, a falta de vínculo hoje ela é impressionante. Nas nossas casas, as pessoas até moram juntas, mas tem uma dificuldade de uma convivência, né, física mais próxima, porque às vezes se relacionam muito mais pelas redes sociais. A tela do computador se tornou um espaço muito mais próximo a certas pessoas do que o irmão, a mãe, o pai, etc. Então, eu acho que a pandemia pode ter colaborado, estar colaborando, para que a gente descubra o espaço da casa como uma igreja doméstica, como esse núcleo social sem o qual a gente não pode existir. Então, acho que isso é um aspecto muito importante que estamos descobrindo, isso eu ouvi de muitas famílias. Porque também, nessas relações, quantas vezes eu ouvi filhos dizerem, né? Bom, gostaria que a pandemia não terminasse logo, que terminasse de uma outra forma. E a gente perguntava por que isso eu ouvi em 3 casos, né? Só para você ter ideia, imagina quantos outros não ouvi. E questionando aquelas crianças quais os motivos, o principal era: tenho a presença do meu pai e da minha mãe em casa. Conseguimos fazer programas juntos, nem que seja um piquenique fora da casa, no quintal. Então, veja que interessante também esse aspecto, né? Não obstante, como lembramos, tantas coisas negativas, mas diante de uma crise que, biblicamente, é um espaço de purificação, nós somos chamados a encontrar outras perspectivas novas. Eu concordo plenamente com o padre, mas vou passar para o Rodrigo também a impressão que ele tem sobre esses aspectos positivos em relação aos efeitos dessa pandemia para as relações familiares, em relação a esse distanciamento, as pessoas mais juntas dentro de casa. Rodrigo, para você, também foi isso, a questão do diálogo, ou seja, as pessoas que compõem uma família passaram a se conhecer melhor ficando juntas dentro de casa? Essa é a impressão que você teve também? Eu tendo a crer que sim, eu concordo e certamente o diálogo aparece na família. Vale ressaltar que a sociedade brasileira ela é um pouco autoritária, né? Então, assim, no fundo, as pessoas não gostam muito de dialogar, a não ser quando tenham razão ou queiram fazer valer sempre seu pensamento. A gente tomar muito cuidado porque também houve conflitos, né? O fato de você estar delimitado ao espaço trouxe conflitos. Agora, nos aspectos positivos, vamos pensar naquelas pessoas com mais idade que aprenderam a usar o computador, o celular e hoje podem ter contato com seus netos que estão distantes, com os filhos. Então, isso ajudou. Então, as pessoas com mais idade, que muitas vezes tinham certa aversão à tecnologia, hoje estão conectadas. Nós aqui mesmo estamos distantes, né? Unidos numa comunidade moral, mas distantes fisicamente, estamos aqui conversando, debatendo. Então, os mais velhos tiveram esse ganho. Eu acho que um outro ganho positivo no bojo da família, no seio familiar, é que as pessoas também puderam se conhecer um pouco mais. Eu quero só dar um depoimento rápido, porque todo mundo me dizia assim, nossa, mas o seu filho é um menino muito bonzinho, e eu sempre concordava que é um menino muito bonzinho. Aí eu descobri, depois de 2 meses de pandemia e ele em casa, que o Henrique não é que ele era bonzinho, ele sempre foi bonzinho, mas na verdade era um menino cansado, porque ele acordava às 6 horas da manhã, tinha escola, à tarde ele ia para outra escola, quando chegava em casa às 19 horas, eu levava para um banho, dava comida e ele dormia. Era uma criança tranquila. Depois ele começou a ficar bravo, porque a criança de 7 anos, de 6 anos, tem um vigor que o pai de 43 não acompanha, né? E aí um dia eu fiquei muito bravo nas tarefas dele e eu levantei o tom de voz, ele parou, olhou para mim assim no alto dos seus 6 anos e disse, papai, você grita assim com seus alunos? Aí eu falei, mas filho, meus alunos não me enfrentam como você e eles não fazem o que você está fazendo. Aí ele respirou, eu respirei, pedi perdão a Deus por ter me exaltado, mas o que acontece é que a gente passou a conhecer um pouco mais o filho, o pai, a mãe, o irmão, então eu acho que isso é um dado positivo.
toda a tristeza, toda a tragédia tem também um quê de aprendizado, não é verdade? A pandemia ceifou a vida de mais de 500 mil brasileiros e brasileiras. Agora, também nós ressignificamos muita coisa. O padre bem lembrou, né, que às vezes conviver junto não implica em intimidade, em carinho, em afeto, porque cada um acorda num horário, toma o café num horário. Às vezes o pai chama o filho pelo celular, porque se falar com o filho, embora na mesma casa, está longe. Então, talvez isso tenha sido um ganho positivo, nos conhecermos mais e também estarmos dedicados. Quantas famílias não voltaram a ter um jogo de tabuleiro com os filhos? De no final da tarde, no final de semana, poder sentar e jogar, brincar com o filho, com a filha, porque está todo mundo muito cansado. Eu estou dando aula sentado de frente para o computador já faz 1 ano e meio, estou indo para o 4º semestre. Então, de final de semana, eu não quero computador e celular, quero ver meu filho brincar, a gente faz coisas. Então, talvez o brincar, o viver, tenha sido também um ganho muito substancial para a família, para as crianças e para os adultos. Sem dúvida, passamos a olhar a família de uma outra forma. Quero compartilhar também essa experiência do Rodrigo. Eu, como pai também, a gente na correria do dia a dia, sai para trabalhar logo cedinho, volta no final da tarde, o filho já está indo para a cama, a gente mal convive com o filho. Aí, durante essa pandemia, a gente aprendeu a conhecer melhor os nossos próprios filhos, quem diria? Mas esse é o lado positivo. E de tudo que é negativo, a gente precisa extrair, e aqui estamos para isso, para extrair os pontos positivos e olhar para frente, como a gente disse no primeiro bloco, porque essas relações familiares vão mudar depois que a pandemia terminar, nunca vai. Nós vamos nos adaptar a essa pandemia, sempre nos vacinando. Mas olhando para frente, eu encaminho essa próxima pergunta, depois desses quase 2 anos de pandemia. Rodrigo, os desafios da família hoje são outros se a gente olhar para trás antes da pandemia? Eu penso assim que o bojo de uma família é a convivência harmônica, os laços afetivos. Nós brasileiros somos muito afetivos. O que nós fazemos em nossas famílias e com nossos amigos, de abraçar, de tocar, os estrangeiros não fazem. Tanto que nós, quando estamos fora do Brasil, estranhamos muito aquilo que a gente considera um comportamento mais frio e distante. Agora, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma vida pós-pandemia em que nós vamos colocar num prato de uma balança quais foram os aprendizados, aquilo que com muito sofrimento, às vezes a pandemia nos ensinou e aquilo que a gente não gostou e que é muito negativo. Como bem colocou o padre, não dá para você encontrar uma fórmula porque os indivíduos são distintos e as famílias também são diferentes. Agora, sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar no futuro e longe de mim querer trazer qualquer discussão que seja pessimista, mas a pandemia nos mostrou algo que nós não estávamos preparados e eu penso que daqui para frente questões como o aquecimento global, mudanças climáticas podem nos trazer períodos muito mais graves em termos de consequências para a saúde, para o clima, para a agricultura, no futuro não muito distante. Então, assim, nós estaremos preparados para isso. As famílias que conversam, que dialogam, que discutem, podem se preparar melhor para as questões futuras, positivas ou as adversidades que nós teremos que ultrapassá-las. Agora, uma coisa é certa, aquela família, aquele núcleo que tem uma rede de sociabilidade, por exemplo, a igreja, que é uma comunidade moral, é muito mais fácil você compartilhar os aspectos positivos e aquilo que lhe é agradável, e é infinitamente mais fácil superar traumas e tristezas quando você tem o conforto, o afeto na presença do padre, na presença do seu irmão, no sentido não irmão consanguíneo, mas do seu irmão, por exemplo, de fé, de comunidade moral. Sem dúvida nenhuma, a gente aprendeu também muito isso, que a fé nos ajuda muito a superar tudo isso que a gente viveu de ruim durante a pandemia, principalmente o luto. Padre, os desafios para o senhor são outros hoje da família, depois desses quase 2 anos aí de pandemia? Bom, eu concordo com tudo que disse o Rodrigo, mas eu salientaria algumas coisas. Primeiro, acho que devemos evocar a palavra fraternidade para dentro da família. O Papa Francisco faz uma pergunta agora no Ana Moura Letícia, ele pergunta, onde estão os teus filhos? Eu poderia perguntar, onde está o teu marido? Onde está a tua mulher?
quer dizer, ele não está perguntando se está dentro de casa, mas o coração onde está. O conceito de fraternidade que nos faz irmãos, eu acho que precisa ser evocado para dentro da casa. Eu acho que um grande desafio, se a gente pensar como a família como um tesouro social, né, como uma comunidade humana, é que as famílias deverão também exercitar a fraternidade entre famílias. E aí, a própria Amores Letícia, no número 87, fala da igreja, família de famílias, mas nós poderíamos falar da sociedade, família de famílias. Agora, tem alguns aspectos importantes que eu acho que já são mexidos agora, mas que precisamos olhar com bastante atenção. Primeiro, essa dimensão do diálogo. Diálogo não significa monólogo. Foi lembrado aí, ainda há pouco, sobre, às vezes, essas situações de diálogos impositivos. Uma boa comunicação se dá, obviamente, falando, mas que se dá também pelas expressões corporais, pelas necessidades que a gente também manifesta de uma forma ou de outra. Acho que um aspecto importante que está mudando e que pode ser inserido, de fato, incorporado na vida familiar, as atividades que integram esse núcleo familiar. Nós citamos algumas aqui, né, momentos de final de semana, com os filhos, outros momentos que poderão ser criados, né, porque a criatividade pode nos ajudar em relação a isso. A questão da necessidade de aprender a conviver e aprender a perdoar. Para aqueles que não têm fé, como diz o Papa Francisco, o valor da desculpa, né, de pedir desculpa. Uma coisa importante que, se para o futuro vamos ter situações também calamitosas ou não, mas que nós aprendemos agora, é que devemos nos preocupar com o cuidado e a proteção. Sobretudo, quem perdeu alguém sabe o que estas duas palavras, o que esses dois verbos significam. E, para aqueles que não perderam, mas tiveram medo de perder, também isto pode ser uma situação desencadeadora de uma nova mentalidade. Estabelecer, eu acho que nós somos chamados agora a estabelecer uma cooperação ou uma rotina nova dentro do núcleo familiar. Então, penso que tem alguns desafios e tem algumas coisas novas que nós precisamos encarar com seriedade nesse momento e acho que já estão postas. Em alguns casos, eu tenho percebido com muitas famílias que essas situações estão sendo assimiladas e penso que vão perdurar. Padre, eu continuo com o senhor para perguntar o seguinte, né? Tudo isso que a gente está falando aqui sobre os efeitos da pandemia nas relações familiares, os impactos negativos, mas também o lado positivo de tudo isso que a gente está colhendo até hoje na relação pai, filho e avós. Esse valor do encontro, a família passou a dar mais importância a ele? Olha, isso vai variar, né, de família para família, né? Tem gente que, como eu disse, teve acesso a mais tecnologia, ou as novas tecnologias, mais não, elas já estão aí, as novas tecnologias, e muitos entraram por um viés quase de uma rotina de vícios em relação às tecnologias e não deu tanto a importância ao encontro, porque o encontro é muito mais do que ter dois corpos juntos ou próximos. O encontro também significa comungar ideias. Então, em alguns aspectos, em algumas famílias, nós tivemos essas dificuldades. Mas, no todo, eu acho que realmente foi valorizado isso aqui, né? A questão dos vínculos, descobrir, né, esta proximidade que, como eu disse, se dá muito mais do que com a presença física, mas com a comunhão de ideias, ou até com as ideias diferentes, mas que depois se consegue dialogar em relação a isso. Penso que nesse aspecto, sim, né? Mas nós não temos, de fato, como dizer, isso foi unânime, porque os estudos estão nos mostrando, e a própria convivência, que nós temos situações diversas e diferentes a partir do núcleo familiar, né, das relações coparentais, né? E aí nós teríamos o sistema coparental, o sistema nuclear, que seria a tríade pai, mãe e filhos, mas nós temos aí os subsistemas que poderíamos delinear a partir de outras nomenclaturas de famílias, né, não nucleares. Então, acho muito positivo e tenho visto muitas coisas boas que realmente proporcionaram encontro e proporcionaram também
um autoconhecimento, porque quando eu me encontro com o outro, eu também me conheço, e deixando também que o outro me conheça e vice-versa. Por outro lado, como eu disse, tem situações que também provocaram dispersão. Eu também quero ouvir o Rodrigo, mas é daqui a pouquinho. Agora a gente está caminhando para o final do segundo bloco, porque para mim, na minha opinião também, o valor do encontro é muito importante, porque a gente acabou se descobrindo ou redescobrindo, e esse amor em família, que é o tema da Semana Nacional da Família deste ano, mas daqui a pouquinho eu peço para o Rodrigo também comentar sobre esse assunto, falar da importância e o valor do encontro para essas famílias que acabaram se redescobrindo durante a pandemia. Eu acrescento aí, Rodrigo, o cuidado com o outro. Também foi algo de muito positivo, né, dessa pandemia toda. Sim, o cuidado com o outro, pensar no outro como alguém que não apenas lhe ofereça algo, mas que também possa receber, a reciprocidade das relações é fundamental. Então, veja bem, quando alguém diz o seguinte, eu uso máscara ou eu tomo vacina, não apenas porque eu quero me proteger, mas assim eu protejo o outro, e esse outro não é necessariamente aquele que está fisicamente próximo, é o outro no sentido mais amplo, são os outros que merecem o meu carinho, minha atenção e os cuidados. Então, este fato de você aprender a receber o cuidado é parte de você ser uma pessoa humilde. Entender que você não tem tudo aquilo que você deseja ou que você quer. Muitas pessoas são arrogantes, são prepotentes, e aí se vê numa condição de fragilidade e tem que aprender a receber o cuidado do outro. Mas também é bom quando você efetivamente pode cuidar do outro, seja alguém da sua família próximo ou cuidar no sentido mais amplo, estando vacinado, mantendo o distanciamento, usando máscara, enfim, sem dúvida nenhuma, é um ganho que nós teremos para o pós-pandemia. Eu espero que perdure, eu espero que a gente tenha incorporado hábitos que nos permitirão termos segurança em vários eventos, em espaços públicos, coletivos, enfim. Se nós tivermos este pensamento para o outro, entendendo que ele é alguém que tem direitos e deveres como eu e merece respeito, já me parece ser um ganho substancial. Até o final do ano, a expectativa é que toda a população adulta já esteja vacinada contra o coronavírus, e aí a expectativa de que a vida vai se retomando aos poucos, principalmente o sair de casa, a questão das aglomerações, festas, encontros fora de casa, enfim. A vida volta ao normal, que a gente disse lá no começo, não volta totalmente ao que era antes de março de 2020. Mas a gente ganha uma certa liberdade de tudo isso que a gente viveu nesses 2 últimos anos. Eu pergunto isso para encaminhar, eu comento isso para encaminhar a pergunta seguinte, de tudo isso positivo que a gente teve com as pessoas dentro de casa, ao sair de casa, padre, as famílias não podem se perder novamente, né? É uma conquista. Claro, eu temo por algumas coisas, né? Nós temos uma memória muito curta e, às vezes, a gente esquece do passado muito rapidamente. Mas, por outro lado, acho que por tantas perdas, e quando eu falo não só perda de vidas, né? Mas nós perdemos, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a vida social, e muita gente perdeu a saúde mental, né? Isso a gente não pode esquecer, né? O nível de estresse de muita gente também aumentou, e por isso um cuidado importante é cuidar da saúde mental dos membros da família. Isso tudo a gente pode ter como um exemplo e um ganho para que a gente não volte à mesmice. Eu citei ainda há pouco que nós vivemos numa sociedade muito para fora, uma sociedade que corre muito exteriorizada. E, às vezes, esquecemos de olhar pessoalmente para dentro da própria realidade de cada um e depois para a realidade da própria comunidade basilar que nós chamamos que é a família. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito importante. Mas eu, assim, não é que eu sou uma pessoa que tem muitas ilusões, né? Porque eu tenho acompanhado ao longo dos meus 52 anos que as pessoas têm mania de esquecer muito rapidamente muitas coisas. Porém, ressalto que, de fato, diante de uma situação tão grande e que nos exigiu tanto, acho que alguma coisa deve ficar e devemos voltar à vida social, mas
lembrando daquilo que nós aprendemos para que a gente não tenha outros dissabores como este que tivemos ou algo similar. Principalmente pelo fortalecimento dos valores cristãos, né, que se consolidaram durante essa pandemia com o ambiente dentro de casa, chamada igreja doméstica. Padre, agora a questão também das qualidades da família, né? Por que, afinal, que a presença da igreja e da oração é importante na vida familiar? É uma pergunta muito interessante, né? Bom, primeiro eu vou começar pela vida de oração, né? Eu lembrei dessa vida frenética que nós temos e às vezes não olhamos para dentro de nós mesmos. A oração, ela não é uma realidade intimista, ela é uma realidade íntima, né? Que nos ajuda a olhar para dentro, mas que nos faz sair ao encontro do outro. Primeiro que a gente já se relaciona com o totalmente outro, que é Deus. Depois, essa relação com Deus nos impulsiona a ir ao encontro do outro. Então, a oração tem esse aspecto muito importante que muita gente descobriu agora nesse período. Eu queria abrir um parênteses para citar uma coisa interessante. Quando começaram a falar sobre muitos casos de separações nas famílias, se dizia que é porque os tribunais eclesiásticos estavam recebendo muitos processos de nulidade. Tendo contato com alguns presidentes desses tribunais, até me impactou porque eles disseram, nem tanto recebemos porque as pessoas se separaram agora, mas porque muitas pessoas que já estavam separadas estão com medo de morrer. O dado religioso, né? Talvez aqui seja um dado preocupante porque vê a religião com um certo medo, mas por outro lado também lembra que a religiosidade, que a dimensão de fato orante da comunhão com Deus, ela se expressa bastante nisso aqui. E, obviamente, a igreja ela é uma comunidade orante, ela não é uma ONG, embora ela também se preste ao serviço social, porque estamos inseridos neste mundo, e nesse mundo nós vivemos em sociedade. Então, a vida orante, que nos coloca para dentro, no momento que me faz esse movimento de autoconhecimento, porque vou em busca de Deus. Ao mesmo tempo, me lança para fora para ir ao encontro do outro. E aí nós vimos na igreja, a própria CNBB tem um site com as ações da igreja. É impressionante nesta pandemia o que surgiu de situações de solidariedade, ir ao encontro das outras pessoas. Então, nesse aspecto, acho que é importante a gente ressaltar a vida de oração e esta comunidade igreja, que é família de famílias. Rodrigo, para você, a oração também fortalece a família, né? Principalmente em momentos difíceis como este que a gente viveu nesses últimos 2 anos. Sem dúvida nenhuma. Independente da crença que se tenha, da religião que se tenha, o fato de orar, de se concentrar, de meditar, de dialogar com os valores que te animam e pensar naquilo que você está vivendo, agradecer a Deus, pedir a Deus, orar junto aos seus entes queridos, aquelas pessoas que estão com você, sem dúvida nenhuma, que é um aspecto. Como a gente sabe, na sociologia, a religião vem de religare porque ela nos une a uma comunidade moral em torno de uma igreja, e a igreja, nós bem sabemos, até pelo que o padre falou, a igreja não é o espaço físico, não é? A igreja é a comunidade, são aqueles que creem e que têm valores que os animam. Então, sem dúvida nenhuma, o fato de orar, estar em oração, refletir, pensar e ponderar, saber o quanto nós somos aqueles que aqui estão nos ouvindo, que nos acompanham, os telespectadores, de agradecer as bênçãos que tiveram de passar pela doença sem terem se contaminado, ou daqueles que se contaminaram e se curaram, e lembrar daqueles que foram também, que foram vitimados, eu acho que é fundamental. E essa Semana da Família seja oportuna para que todo mundo que está acompanhando a gente, inclusive aqui, porque eu costumo dizer que quem assiste a TV Aparecida forma uma grande família reunida em torno de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe querida. E que essas famílias possam refletir durante toda essa semana essas questões que nós abordamos aqui no Aparecida Debate desde o início. Os aspectos negativos, mas principalmente os aspectos positivos. Para daí, encaminhando para o final do Aparecida Debate de hoje, eu perguntar para o Rodrigo. A gente conversou aí, inclusive, com o Rodrigo sobre a questão das diferenças de uma família para outra. Afinal, Rodrigo, na sua opinião, existe um modelo de família que devemos seguir?
Olha, sociologicamente, politicamente, é muito difícil você estabelecer um modelo. Então, veja que se nós formos partir do pressuposto dos valores que animam uma religião, que seja cristã, ela pode ser diferente de outra religião também de base cristã. Então, é muito difícil imaginar um modelo de família. O que eu gosto de pensar é o seguinte: a família deveria ser harmônica, ela deve ser coesa, ela deve ser animada por valores que pensem na conservação da família, dos seus membros, mas também que pensem em se relacionar com outras famílias. É sempre muito complicado estabelecer modelos, porque, veja bem, nós no Brasil fomos colonizados. Então, nós aqui fomos colonizados e nós tivemos ali praticamente quase 400 anos de escravidão, que deixou consequências muito ruins, nefastas para a sociedade brasileira. E os europeus acreditavam que eles eram um modelo de sociedade e que todas as outras evoluiriam até aquele patamar. Então, assim, a gente tem que ter muita precaução de pensar qual o modelo de família. Então, eu quero pensar o seguinte: a família está convivendo de maneira harmoniosa, a família respeita a si própria, os seus membros, há o diálogo respeitoso. Vale ressaltar que não é um diálogo em que todo mundo vai estar dentro da família acreditando que não existe mais autoridade, porque eu sempre digo para os meus alunos, em sala de aula o professor é uma autoridade, o que não implica no professor ser autoritário. Da mesma maneira, o pai e a mãe têm autoridade sobre os seus filhos, são educadores, os levam pelos caminhos do bem, mas eles não precisam ser autoritários. Então, vamos pensar, essa família está funcionando de maneira harmoniosa, com respeito, a partir de valores de ética e tudo mais. Se isso está dando certo, talvez a gente possa não ver um modelo, mas um bom exemplo. Agora, padre, como pede no tema deste ano da Semana Nacional da Família, CNBB, que o amor seja o pilar de toda a família, né? Exato. Eu vou agora, e também se eu não fizer isso, viu, eu posso arranjar um problema, né? Eu tenho um modelo de família. Agora, com essas características que ele falou ali, né? O Papa Francisco, no primeiro capítulo da Amoris Laetitia, ele cita vários modelos de família. E como são as famílias dentro da Bíblia? São famílias muito parecidas com as nossas, inclusive famílias que derramam sangue, né? Podemos olhar aí o caso de Caim e Abel, né? Então, nós temos essas famílias que são famílias que convivem com as situações do dia a dia. Nós não temos famílias de anjos. Nós poderíamos citar, por exemplo, a família de Nazaré. Ela é uma família modelo porque ali tem o fruto do amor de Deus que está em meio à humanidade. Então, a família harmônica para nós, né, cristãos, ela, sobretudo, ela tem esta presença de Jesus em meio aos seus membros. Não obstante a isso, não significa que ela não tenha os problemas. Ela tem, né? Ela tem. Por isso, o capítulo 4 da Amoris Laetitia, né, que é a base para o subsídio que nós preparamos do Hora da Família, neste ano que completa 25 anos de subsídio, ele traz o modelo de família a partir do hino da caridade de São Paulo. Mas é uma família na linha do dever ser, não é uma família já pronta. É uma família que busca o seu ser, a partir, obviamente, da linguagem do amor, que exige renúncias, que exige criatividade, que exige perdão, que exige olhar o mundo de uma forma diferente e se olhar também de forma diversa e diferente ao mesmo tempo. Então, penso que existem esses modelos, a própria Sagrada Escritura tem esses modelos, e os modelos da Sagrada Escritura, eles se prestam também às mudanças temporais, né? Claro que nós não podemos pensar em uma família como se pensava no século I ou 20 séculos antes, se pensar no livro do Gênesis e tudo mais. Mas pensar a partir daquilo que Deus nos propõe nos dias de hoje. E tudo isso que nós falamos aqui, né, essa mentalidade nova, de saber partilhar a própria vida dialogal, de saber partilhar as tarefas, de enfrentar os seus problemas do dia a dia, eu acho que é um exemplo de modelo de família para os nossos dias. Lembrar de uma família que é modelo não significa lembrar de uma família que é perfeita. Aí sim nós teríamos que evocar a Santíssima Trindade, que nós vamos contemplar plenamente só depois dessa vida. Agora, para a gente encerrar rapidinho, padre, que todos estão convidados, que estão acompanhando a gente aqui no Aparecida Debate, convidados a refletir sobre essa Semana Nacional da Família, seja dentro de casa, em família, ou na sua comunidade, na sua paróquia, né? Exato. O Hora da Família, que é o
material que dá base para celebrações, ele foi pensado para que a família possa celebrar em casa, porque geralmente a gente pensava na pequena comunidade eclesial, grupos pequenos de famílias. Foi pensado para a família dentro de casa e foi pensado também para os grupos. Obviamente que nós vamos precisar de criatividade esse ano. Em alguns lugares ainda não é possível a gente fazer reuniões como fazíamos há 2 anos atrás. Então, muita gente está criando os espaços virtuais celebrativos. Isso é muito importante. E, claro, como o Brasil é muito grande, nós somos um país dentro do continente, nós somos um continente dentro de outro continente, então nós devemos olhar a diversidade do nosso povo e as circunstâncias que vivemos agora para poder ter esse jeito de celebrar. Mas eu acho que celebrando em casa, né, e todo mundo pode fazer isso, e se possível, celebrando na pequena comunidade eclesial, quem sabe o início e o final da semana na comunidade paroquial, nós vamos então fazer com que a Semana Nacional da Família cumpra aquilo que sempre cumpriu nesses 25 anos, mas que mais do que isso, a gente possa avançar ainda mais para que as nossas famílias desfrute a alegria do amor nas nossas casas. E que possamos sair bem melhores desta pandemia. Bem, assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre a Semana Nacional da Família, celebrada pela Igreja Católica, do último domingo, que foi o Dia dos Pais, até o próximo sábado, dia 14. O tema deste ano é a alegria do amor na família, fruto da exortação apostólica do Papa Francisco, que completou em 2021 5 anos, inspirado no Ano Especial da Família, convocado pelo Santo Padre para o período de março deste ano a junho de 2022. E neste ano, como a gente falou hoje, a Semana da Família ganha um significado ainda mais especial, com tudo que vivemos nesses quase 2 últimos anos com a pandemia do coronavírus, que trouxe impactos tanto no aspecto emocional como financeiro e espiritual. Perdas, distanciamento e mudanças que colocaram novos desafios para esta que é a primeira instituição criada por Deus.